nós queremos realmente morrer para nós mesmos e vivermos para o Senhor. Ajude-nos pela misericórdia, pela graça e pela bondade do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças e paz aos irmãos, às irmãs. É uma alegria hoje nós retomarmos de onde havíamos parado no domingo retrasado. Eu comecei no domingo retrasado a exposição do capítulo 2 de Filipenses. E eu fiquei na primeira perícope ainda, do verso 1 ao verso 5. E hoje a gente termina essa primeira perícope, do verso 1 ao verso 5, se Deus assim nos permitir. Lembrando que aqui, nesse trecho, o Paulo está fazendo um apelo à igreja. Na próxima perícope, Paulo vai apresentar o centro da igreja, que é do verso 5 ao verso 11. Nós vamos começar domingo que vem, se Deus assim permitir. Então, Paulo primeiro faz um apelo. Que apelo Paulo faz? Paulo faz o seguinte apelo: que a igreja seja unida, que a igreja tenha um só pensamento, um só propósito, um só desejo, um só alvo, um só sonho, um só objetivo. Então, este é o apelo que Paulo faz aqui nos versos 1 a 5. Vamos retomar a leitura e depois a gente vai para a parte final, que é a parte conclusiva deste apelo da unidade da igreja. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém. Então, como vocês podem ver, a proposta total do texto é a unidade. Paulo, ele se concentra nestes versos a fazer um apelo para aquela igreja, e ele demonstra o seu desejo. No verso 2, ele mostra claramente qual é o seu desejo. Ele não diz que ele queria uma casa, um carro, uma esposa. Ele não diz que ele queria uma família perfeita. Ele diz que ele queria que aqueles irmãos completassem a sua alegria. E a alegria de Paulo seria completada por uma atitude que aqueles irmãos deveriam ter, já que eles amavam tanto o apóstolo Paulo. Foi uma das igrejas que mais contribuiu financeiramente com a vida e o ministério do apóstolo Paulo, foi a igreja de Filipos. E Paulo escreve para essa igreja, você pode perceber que ele não exorta essa igreja, não por essa igreja ter dado a ele muitas contribuições, não. Paulo, ele olhava para essa igreja e percebia nela um grande potencial. Uma igreja que estava firmada na palavra de Deus, mas que corria um sério risco, como todas as igrejas correm, que é o perigo da desunião, que é o perigo do cisma, do racha. E Paulo olha para essa igreja, ele não tem preocupação com as heresias que poderiam entrar naquela comunidade. Ele não escreve em nenhum momento para essa igreja dizendo: olha, tome cuidado com os falsos mestres. Não, porque ele notou, ele percebeu que aquela igreja realmente estava fundamentada nas Sagradas Escrituras.
Mas ele notou também que havia uma grande necessidade e um perigo constante, como todas as igrejas correm, que é o perigo da desunião. Então, ele trabalha muito essa ideia da desunião a partir daquelas duas palavras que nós vimos no domingo retrasado, que ele usa no verso de número 3, que é a palavra contenda e a palavra vanglória, que está ali no verso 3. Ele mostra que a causa da desunião é a contenda. E a contenda pode ser desenvolvida no meio da igreja por mau testemunho, por fofoca, por inveja. A contenda pode ser levantada de várias formas. E Paulo diz, olha, que vocês não façam nada por contenda. E lembrem-se que essa igreja, haviam duas irmãs que estavam brigando entre si. E, se não me falha a memória, no capítulo 3, quando nós chegarmos na exposição do capítulo 3, nós vamos perceber essas irmãs estavam brigando. E eram amigas e parceiras do apóstolo Paulo. Então, para vocês terem noção que a contenda, ela pode entrar na vida cristã, ela pode se desenvolver no meio dos crentes. Então, Tiago escreve para os crentes dizendo para eles tomarem cuidado com a língua, porque a língua é o chicote do corpo. A língua é o chicote do nosso corpo. Muitas vezes aquilo que a gente acusa, aquilo que a gente aponta, é perigoso a gente cair naquilo, ou então Deus usar alguma coisa no meio da nossa casa, no meio da nossa família, para tratar com a gente. Então a gente deve tomar muito cuidado, né? E é melhor a gente, tem aquele ditado popular, não é bíblico, né? Mas é um ditado bem correto. Boca fechada não entra mosquito. E às vezes a gente vive com a boca cheia de mosca. Cheia de mosca. Boca aberta demais. Até na prisão, boca aberta morre, né? Eles matam o boca aberta. E às vezes a gente perde a oportunidade de ficar com a nossa boca fechada. E Paulo diz, olha, tomem cuidado no meio de vocês, porque a contenda pode destruir a unidade de uma igreja. A outra coisa que pode destruir é a vanglória, como eu disse para vocês. E vanglória é um convencimento nem sempre fundamentado na realidade. Vanglória, em outras palavras, é você se sentir mais do que realmente você é. E como eu havia dito, não sei se foi Calvino, que disse que o melhor negócio do mundo é você comprar uma pessoa pelo que ela vale e vender depois pelo que ela pensa valer. A gente pensa que vale muito. Nós não valemos muito. Para nós, não. Nós somos feitos de pó. Nós custamos caro para Deus. Para Deus nós custamos muito caro. Então a gente deve sempre olhar nessa perspectiva. O valor que Deus me comprou foi um alto preço. Tanto é que nem ouro e nem prata podia me comprar e comprar a você. Só existia uma forma de sermos comprados: pelo sangue de Cristo. Então, Deus pagou um alto preço para nos reconciliar com Ele mesmo. Só que isso não nos dá o direito de nos sentir valiosos para nós mesmos. Por isso que Paulo dizia, se alguém quer se gloriar, glorie-se em Cristo, na cruz de Cristo. Nós só temos valor em Cristo, em outras palavras é isso. Um homem que veio para Cristo e que foi comprado por Cristo, este homem é realmente um varão valoroso, uma varoa valorosa, porque ele custou o sangue de Cristo. E a nossa tendência de nos sentirmos preciosos é porque nós fazemos coisas boas, e aí é que é o mal, e aí é que é o erro. Então, por nós mesmos, por isso que a doutrina da eleição, ela traz
essa consciência que nós estávamos no lixão. Todos nós estávamos no lixão. Mas Deus, em sua graça e em sua soberania, olhou naquele lixão e foi pegando as peças que ele queria, juntou essas peças. Qual é o preço? O preço é esse. Ele não pagou para Satanás, ele pagou para ele mesmo. Porque ele estabeleceu uma lei, um princípio que não podia ser quebrado, o homem quebrou, e pelo homem ser criatura de Deus, o próprio Deus se reconcilia conosco através do seu sacrifício, da sua encarnação, se fazendo homem, vindo para pagar o preço que era necessário, que ele mesmo havia estipulado para essa reconciliação. Deus não pagou nada para Satanás. Deus nunca deveu nada para Satanás. Nada. Então, por que nós vamos nos sentir mais do que os outros? E este é o motivo da vanglória e das divisões na igreja. E a gente percebe que no Novo Testamento houve cismas. A igreja de Corinto, uma igreja totalmente avivada, onde os dons do Espírito não faltava nenhum naquela comunidade. Mas ela foi contaminada pela divisão, a ponto de Paulo dizer que uns pensavam que era de Cefas, de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, e os mais carnais, diziam que era de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse desequilíbrio e com esse partidarismo que acontece no nosso meio, e é natural por causa da queda, toda essa contenda, todo esse princípio de desunião, ele nasce, ele é consequência da queda do homem. Se o homem não tivesse caído no Éden, não haveria essa desunião. Não haveria essa preocupação do Evangelho em nos estimular a manter-se unidos em Cristo. Tanto é que a desunião começa lá, no primeiro casal. O Adão já começa ali acusando a Eva já acusa a serpente, e vira uma acusação só. E no final da história, coitada da serpente, que ela olha para trás, não tinha ninguém na fila, que ela ia acusar quem? E nós continuamos com isso. Quando a gente faz as escolhas erradas, o que a gente fala? O diabo me enganou, o diabo me deu uma rasteira. Sempre é o diabo, coitado do diabo. Eu nunca canso de pensar que uma hora dessa nós vamos sair, vamos encontrar um homem chorando na rua e vai perguntar: quem é? Por que você está... Eu sou o diabo, esse povo da igreja só joga a culpa em mim, eu que sou o culpado de tudo. E a gente tem que tomar cuidado com esses caminhos. Nós temos responsabilidades. E Paulo deixa isso claro. Paulo deixa isso tão claro que ele diz: olha, completem a alegria em meu coração. Eu estou plenamente feliz, mesmo na situação que estou. Lembram do capítulo 1? Ele estava prestes a ser decapitado. E ele disse que estava feliz, mas a alegria dele seria completa se aqueles irmãos tivessem essa postura de participar da obra do Senhor, sem estes dois elementos provocadores de divisão, que o Paulo nomeia de contenda e vanglória. Partindo desse pressuposto, agora a gente vai então analisar o caminho que Paulo aponta para a unidade. Se ele mostrou os dois elementos que provocam a desunião, ele também mostra o remédio. Como é que a gente combate a desunião? Como é que a gente precisa agir para que a unidade venha, reine e permaneça no nosso meio? Verso 2 e verso 3. Completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, após ele fazer aquela identificação do problema da desunião, voltando para a contenda e para a vanglória, ele vai apresentar a tese de restauração. Ele vai apresentar o seu pensamento de como nós podemos preservar a unidade dentro da igreja. E ele vai usar duas práticas essenciais que nós podemos desenvolver para conseguirmos paz e unidade. Estes dois elementos, eu vou chamá-los aqui de a liga da unidade. É como se Paulo estivesse fazendo um bolo. O bolo precisa de dois elementos fundamentais, os outros são periféricos. Quais são os dois elementos fundamentais para fazer um bolo? Farinha, fermento. Os outros são periféricos. São periféricos. Se tiver farinha e fermento, você faz. Então Paulo está focando aqui nos dois elementos que dá liga, que provoca, que combate. É como se fosse o antídoto para os dois elementos da desunião. Já que ele está trabalhando com duas figuras de desunião, ele vai usar também dois elementos. É interessante como que o Espírito Santo, isso só pode ser o Espírito, não é só o Paulo aqui, não, é o Espírito Santo. Como Paulo usou dois elementos para mostrar a desunião, Deus leva o Paulo a usar também dois elementos para mostrar o caminho da restauração. Qual é o primeiro? O primeiro vai ser a lealdade, verso de número 2. Tendo o mesmo modo de pensar. Isso é lealdade, em outras palavras. Então quer dizer que dentro da igreja nós vamos ter que pensar todo mundo igual, todo mundo é um robô? É isso que Paulo está falando? Não, não é isso. Nós podemos ter pensamentos variados, pensamentos diferentes, e é bom que haja pensamentos diferentes, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há burrice? Não, há sabedoria. Então é necessário que a gente pense, sim, de várias formas. Só que, quando Paulo está focando que é para nós termos o mesmo modo de pensar, Paulo está falando no serviço a Deus. Porque o texto começa dizendo: não façais nada por vanglória ou por partidarismo. Então, tudo o que Paulo está dizendo na maneira de pensar é: tudo o que formos fazer para o reino de Deus, na casa de Deus, deve partir de um mesmo pensamento. Qual o pensamento, irmãos? O pensamento do pastor está equivocado. O pastor, se ele estiver pensando fora das Sagradas Escrituras, ele é um falso pastor. Então Paulo está dizendo que o nosso pensamento, o pensamento da igreja, ele deve partir de quem é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, a palavra de Cristo. Então tudo o que nós formos fazer deve partir deste pensamento. A palavra de Deus. A palavra de Deus é o pensamento que deve nortear tudo aquilo que formos fazer dentro da igreja. Por isso que uma vez vieram para tentar colocar um grupo de coreografia. Aí já deu de testa. Não, onde? Nós precisamos partir das Escrituras. Tem nas Escrituras? Se tem, é isso que Paulo está dizendo. Então, o que nós formos fazer, em todos os sentidos, na igreja, no serviço a Deus, deve partir do que
Cristo pensa, porque assim nós eliminamos todo tipo de contenda. Nós eliminamos todo tipo de vanglória, porque a ideia não é sua, a ideia não é minha. Sabe aquele negócio, o cara chega e diz, eu tive uma grande ideia, pronto, já não presta, que a ideia é dele. Olha, como que seria diferente? Olha, a partir das Escrituras, pensei isso. A partir das Escrituras, nós podemos criar isso. Isso é ter o mesmo pensamento. Por quê? Porque o pensamento não é meu. O pensamento é do cabeça, que é Cristo, que é o dono da igreja, que é aquele que comprou os irmãos, que é aquele que restaurou os irmãos. E aqui Paulo está trabalhando essa ideia da lealdade. E como nós temos dificuldades de sermos leais, não uns aos outros. Leais primeiro a Deus e a Cristo e às Sagradas Escrituras. A começar do pastor. Às vezes você observa métodos de crescimento da igreja. Qual pastor que não quer ter uma igreja cheia? Qual? E por essa tendência, se a gente não partir do pensamento de Cristo, a gente se torna desleal a Ele. Então, eu fico impressionado, porque nós temos às vezes mais capacidade de lealdade com a nossa esposa do que com o nosso Senhor. Parece que porque Ele está distante, a gente não tem tanto afeto como o toque que a gente recebe, e a gente se torna assim. Mas eu fico impressionado, porque nos momentos de crise, de conflito, nos momentos de guerra, de doenças, de tragédias, como nós nos esquecemos das nossas diferenças, das nossas distinções. Nós dividimos, se preciso for, o mesmo abrigo e a mesma marmita, porque temos um propósito. Qual o propósito? Sobreviver. Então Paulo está usando estas figuras para mostrar a nós que a nossa lealdade primeiro precisa ser a Deus, às Sagradas Escrituras. Entretanto, que fique bem esclarecido e entendido, não vale de nada nós sermos leais aos nossos amigos, não vale de nada se a nossa lealdade primária não for a Cristo, porque muitas vezes nós deixamos de exortar um amigo com a verdade de Cristo, porque nós não queremos perder a amizade do amigo, e a gente está vendo o amigo indo para o inferno, o amigo se atolando no pecado, mas ele é um cara tão gente boa, que a gente quer ser leal a ele, e se preciso for, a gente passa até a mão na cabeça dele, e não somos leais a Deus, dizendo, olha, esse caminho que você está indo, é caminho de morte, saia dele. Então por isso que não vale nada, nós tentarmos construir uma amizade, tentarmos unir as denominações, seria uma tragédia, nós unirmos todas as denominações, todas as religiões, eliminando o fundamento, eliminando o Cristo, a cabeça, o pensamento de Cristo, regendo essa unidade, regendo essa união. Então Paulo está muito preocupado com aqueles irmãos, com aquela igreja, e não só com aquela igreja, mas preocupado com todos os leitores dessa carta. Então qual é a única possibilidade e esperança de paz entre nós que
nascemos de novo. A única possibilidade de esperança e paz entre nós é isso que Paulo está propondo, que nós saiamos do troninho que a gente constrói para nós. Que cada um de nós temos os nossos troninhos. Cada um de nós queremos ser o centro em alguma coisa. Paulo está dizendo, desça desse trono, coloque a cara no pó e renda-se ao único Senhor que está num trono, realmente num trono. Jesus foi leal a Deus. Por isso que na centralidade, na sequência, ele vai demonstrar a lealdade de Cristo a Deus. Como que Cristo foi leal? Cristo deixa o seu trono. Ele se faz homem. Ele se humilha. E ele se torna leal a Deus. Leal ao Pai. Tanto é que momentos antes da crucificação, ele faz aquela oração de agonia, aquela oração que faz sangue sair pelos seus poros, pedindo ajuda ao Pai. E dizendo, Pai, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Isso é lealdade. Pedro estava sendo leal com Cristo e desleal com Deus, quando disse, Senhor, não vai para a cruz não. E Cristo percebe a deslealdade de Pedro para com Deus, tentando ser leal para com Cristo, e Cristo lhe repreende dizendo, afasta de mim, Satanás. Muitas vezes, quando nós não exortamos o nosso irmão que está no pecado, nós estamos fazendo o papel de Satanás. Nós não estamos sendo leais às Sagradas Escrituras. E Paulo deixa isso muito claro. E você pode dizer, mas Cristo era Deus, por isso que ele era leal. Eu peguei como exemplo, fiquei procurando, disse, mas tem que ter um exemplo. E eu peguei o exemplo mais difícil de lealdade, que é nora e sogra. Nora e sogra é o pau quebra, que elas disputam o mesmo homem. E na Bíblia tem uma nora e uma sogra, que para se manterem leais uma à outra, elas usaram como fundamento, quem? Deus. Está na Bíblia. Vamos ler o texto? Ruth 1, 16 a 18. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Quando Noemi percebeu que Ruth era leal a ela? Quando? Está no texto. A gente lê o texto numa correria e não quer ver. Mas ela só percebeu que Ruth estava mesmo decidida quando Ruth usa 2 vezes a palavra Deus. Primeiro, que o Senhor, o seu Deus é o meu Deus. E depois, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então, todo é o fundamento de amizade
e de lealdade de Ruth para com Noemi está fundamentada na pessoa de Deus. Por isso que seria uma tragédia nós tentarmos ser amigos de gente que não é leal a Deus. Difícil. Pega um crente e manda ele montar uma sociedade com uma pessoa que não é crente, para você ver daqui a um tempo. Estou dizendo crente não por denominação, tá? Porque tem muita gente que está dentro da igreja e se você montar uma sociedade com ele, você está frito. Você vai para o brejo. Como disse, você vai pescar, se não quiser morrer de infarto. Então, o homem, quando ele tem esse coração ganho, por isso que as Sagradas Escrituras ela é muito clara. A luz não se mistura com trevas. Então, a gente deve tomar muito cuidado. Aqui fica de modo muito específico e claro que a lealdade minha para com o próximo, na questão de serviço no reino de Deus, deve ser fundamentada, primeiro, na lealdade a Deus. E é isso que faz a diferença na vida do crente. Por que que José foi um homem abençoado? Ele era empregado de gente ímpia, mas ele era leal primeiro a quem? A Deus. Lembra da belíssima mulher de Potifar? José numa secura, José na flor da idade, cheio de hormônios, saindo pelo cabelo, chega aquela mulher linda, translumbrante, cheirosa, de um marido ausente, uma mulher carente, sedutora, para tentar encantá-lo. Mas o que é que José diz para ela? Eu não posso fazer isso com o meu senhor Potifar, porque além de traí-lo, eu estaria pecando contra meu Deus. Notou a diferença? Aí você é um crente e monta uma sociedade com uma pessoa que não tem esse mesmo pensamento. Aí o cara começa dizendo para você: falsifica isso, burla aquilo, faz aquilo outro, mente que eu não estou aqui. Não... O cara liga, não, fala que eu não estou. E aí, como é que você faz? Vai para o vinagre. Vai ser crente assim? Que jeito? Tem jeito. Mesma coisa, quantos que entram naquela ilusão, dizendo: ai, eu arrumei um namorado, ele não é crente, mas eu vou converter ele. Ah, você é o Espírito Santo? Aí casa, começa a apanhar, ou é maltratada. Aí não adianta chorar as pitangas. Vai jogar a culpa em quem? No final, Deus que vai ser aí o culpado, ou Satanás. Deus porque não converte, ou o diabo porque me cegou na hora. É sempre assim. Nunca me esqueço de um cara uma vez, ele é irmão de um pastor, e aí ele veio aqui conversar comigo. Ele tinha uma dificuldade grande, que era o vício, pecado da cachaça. E aí ele veio um dia e começou a chorar e se vitimizar. E eu só manjando ele, né? Deixa ele falar bastante. Depois eu dou uma no meio do estômago, ele já sai daqui tonto. Aí ele falou, chorou. Oh, pastor, o diabo me pega, me leva no bar, rapaz, todo dia. Eu falo, tá, o diabo faz tudo isso com você. Que jeito que ele chega? Ele te chama que jeito? Ah, é um desejo muito forte. Ah, então esse desejo é o diabo que te chama? Essa é a voz dele? Se o diabo chegasse para você e chamasse você para ir ali na esquina beber água da fossa, você iria? Tá louco? Falei, então, você está vendo? Que você só faz aquilo que você quer? Mesmo Satanás querendo te levar para o caminho que você não quer, você não vai? Quem é o culpado disso? Aí o cara olhou para mim e falou, rapaz, mas
Você precisava falar isso para mim? Eu falei, não, eu só estou querendo te ajudar, você não quer ajuda? Então, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A nossa lealdade primária é com Deus e com as Sagradas Escrituras. Creio em um Deus soberano. Piamente creio em um Deus que salva o pecador, que chama o pecador, mas também creio na responsabilidade humana, que o homem é responsável sim, diante da revelação que Deus dá para ele. Somos responsáveis. Deus está sempre nos falando, Deus está sempre nos exortando. Por que às vezes a gente apanha tanto? Porque Deus ama tanto a gente, que a forma dele nos disciplinar, nos corrigir, é dando varada, para ver se a gente cria juízo. Filho, quando ele está precisando de amadurecer e de ser disciplinado, o pai que ama, corta o filho na vara. Isso é demonstração de amor. Por isso que às vezes a gente tem que chorar um pouco. Precisa. Está mimado? Está achando que é o filhinho do papi? Então, a luta, o sofrimento, as dificuldades fazem parte. E é nessas lutas e nessas dificuldades que nós vamos sendo formados, que Cristo vai sendo formado em nós. José passou por tudo isso, Daniel passou por tudo isso, Moisés passou por tudo isso. Todos aqueles de Hebreus 11 passaram por tudo isso. Jesus passou por isso. E por que nós não vamos passar por isso? Por que nós vamos tentar rejeitar isso, se isso está no plano e no pacote da salvação? E a outra liga é a humildade. Paulo deixa isso bem claro no verso de número 3, mostrando que o Evangelho pede de nós algo tão simples, que é a humildade. E ao mesmo tempo isso é tão complexo e é tão difícil para nós, por causa da nossa natureza. Este é o grande problema. Paulo mesmo dizia, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Porque o pecado habita em mim. A natureza nossa não é boa. Por isso que eu digo, você não é bom. Você vai ficar bravo comigo? Mas é isso aí mesmo. Olha para o espelho todo dia quando você acordar, e você pode olhar e dizer, eu não sou bom, eu sou uma tragédia. Deus, me ajuda nesse dia a ser uma bênção. A gente fizesse isso todo dia cedo, quando saísse de casa, né? Deus, que desastre. Eu sou um traste, me ajuda, Senhor. A hoje, pelo menos hoje, ser uma bênção, todo dia. Mas a gente sai de casa já achando que a luz acendeu, o sol chegou, a lua vai brilhar. Que jeito? Não tem como. Então, a humildade, eu vou tentar simplificar ela, é nós reconhecermos a nossa limitação. A pessoa humilde é essa, ela reconhece que ela é limitada. Ela é limitada. Humilde não é aquele que chega e diz assim, ó, graças a Deus eu sou humilde. Isso é uma desgraça, fala a verdade. Falou isso, você já corre de perto. Eu me lembro do Geander, um pastor, amigo meu, que vocês conhecem. Uma vez chegou para mim com uma pessoa, e aí a gente conversando, e aí essa pessoa do lado dele olhou, e na porta da igreja ali, vai e me fala assim, rapaz, graças a Deus eu sou humilde. Aí quando ele falou isso, eu olhei e falei, nossa Senhora. Mas sabe quando dá aquele impulso? Nossa Senhora.
Aí falei, Jean do céu, toma cuidado. Tá andando com você? Toma cuidado. Passou uns 4 meses, sumiu, o humilde sumiu. Tomou Doril. Então, humildade é isso. Não é a gente ficar se fazendo de coitado. Humildade é a gente reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nós dependemos uns dos outros, que mesmo diante do corpo de Cristo, nós podemos exercer funções diferentes. Não é porque eu estou com esse microfone aqui que eu sou mais do que você. Nós somos iguais, limitados. Não é porque a pessoa lá fora que tem uma profissão de um médico é maior do que um que é um gari. A humildade faz a gente reconhecer que nós somos frágeis, que nós necessitamos uns dos outros e que nós somos iguais. Se tem uma coisa que Deus fez nas Sagradas Escrituras é nos nivelar por igual. Como? Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos. Desde o médico, desde o cientista da NASA ao gari da NASA. Todos. Só tem um que não pecou. Por isso Paulo vai trabalhar a partir do verso 5 dizendo, ele não pecou, por isso ele é o centro. Se tem alguém que é o cara, é o centro. É o Cristo. É o que deixou o trono. É o que veio para a terra. Esse aí. É esse aí que o Pai disse, esse aí eu tenho alegria. Nesse aí eu me alegro. Nesse aí eu tenho prazer. E é por causa desse aí que os outros vão ser inseridos na família, na minha família. Diferente. Humildade é isso. E quem tinha todos os requisitos para bater no peito e dizer eu não sou igual, faz totalmente diferente. Ele tira a sua roupa de Deus e se veste na roupa de homem, para descer no mesmo nível, para dizer assim, olha, vocês estão entendendo que a humildade é o que nos iguala, e quem é humilde é Cristo. É fantástico, irmãos. Tem um filósofo brasileiro chamado Leandro Carnal, e ele diz uma frase fantástica em uma das palestras dele. Ele diz assim, o único momento que podemos usar a frase você sabe com quem está falando? Muita gente gosta de dar carteirada assim, sabia? Você sabe com quem está falando? Aí ele diz, o único momento que nós podemos usar essa frase é quando nós estivermos conversando com alguém que está no estado mais avançado de Alzheimer. Aí nós podemos perguntar para essa pessoa que está com Alzheimer, você sabe com quem está falando? Então, irmãos, a humildade faz a gente considerar o outro superior a gente. Essa é a ideia que o Paulo está passando aqui. E Jesus fez isso. É só você ler João capítulo 13. Ele se considera tão inferior que ele pega os discípulos e vai lavar o pé. Aí Pedro fica doido. Pedro olha para Jesus, o Deus encarnado. Ele que tinha dito, tu és o Cristo de Deus, agora vê o Deus que é o Cristo lavando o pé? O meu pé? Por quê? Porque Cristo estava mostrando que humilde é aquele que vem para servir. Não é aquele que veio para ser servido. Você não gosta de uma pessoa que está sempre disposta a servir você?
ela é humilde. E nós, será que estamos sempre dispostos a servir o irmão? Aí vai mostrar se a gente é humilde ou não. Então é isso que Paulo está trabalhando aqui. Quando a gente reconhece que nós somos pecadores, é uma demonstração de humildade. Então Paulo, quando está dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que ele é o principal dos pecadores, ele não está dizendo para aqueles irmãos daquela igreja que vale a pena pecar. Ele não está dizendo que a vida dele não era um exemplo porque ele era pecador. Paulo era um santo de Deus. Paulo está demonstrando a humildade para aqueles irmãos, para mostrar àqueles irmãos, e principalmente ao Timóteo, que era o pastor, mostrar ao Timóteo, essa deve ser a característica de uma pessoa que está próxima de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus, o que você se sente? Mais santo? Não. Mais pecador. E a gente lê aquele texto e a gente tem a tendência de interpretar o texto como dando base para a gente ficar na vidinha de pecado. Mas Paulo não está dando essa base. Paulo está, pelo contrário, Paulo está invertendo a história. Ele está mostrando para Timóteo, que era o pastor, olha Timóteo, esse deve ser o sentimento de um pastor, de um crente, de um irmão que nasceu de novo. Quanto mais perto de Jesus, mais pecador ele vai se sentir. Por quê, irmãos? Nós estamos diante da luz, irmãos. Nós estamos diante do santo, do perfeito. Como que nós vamos nos sentir santo e perfeito diante de quem é a perfeição? Então, essa é a ideia. O que nos resta fazer, então, para mantermos a unidade? Sermos humildes, diante da humildade de Jesus. O que nos resta? Lavar o pé um do outro. Lavar o pé um do outro. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora, por causa disso, nós vamos continuar vivendo no pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Devemos procurar o caminho da santificação. Então, irmãos, batalhemos pela unidade da igreja. E isso não depende só de Deus. A unidade da igreja é responsabilidade do irmão, da irmã, dessa pessoa que está sentada do seu lado. Mesmo que às vezes essa que está sentada do seu lado está assim, ó, batendo de testa, uma hora vai se encaixar. Igual o porco espinho, né? Nós somos iguais porcos e espinhos. Quando eles vão dormir, eles viram de costa e eles vão tentando encaixar os espinhos um no outro, até que aquilo se encaixa, é uma furada atrás da outra. Então, essa história de que eu vou sair da igreja porque ninguém me ama. Eu vou sair da igreja porque não tem perfeição. Precisa ser muito furado ainda. Você não entendeu nada do que é igreja. Igreja é isso aqui, ó. O cara só pode sair da igreja por uma questão. Se ele for para Deus. Se ele for para a glória. Aí você sai da igreja. Você vai para a glória? Sai da igreja, filho. Vai, morre. Esse é o caminho. Pode perceber. Coisa fica difícil. A primeira coisa que o cara fala é o quê? O cara brigou com o cachorro. Aí ele fala, vou sair da igreja. O que a igreja tem a ver com o seu cachorro e com a sua briga, cara? O que
você não sai do seu trabalho também? Sai do seu trabalho. Aí você vai morrer de fome, aí você não sai, né? Então, são essas questões que a gente precisa entender. Igreja é lugar de gente doente. Agora, se você está saindo da igreja porque naquele lugar não é pregado o evangelho com profundidade, procure um lugar que pregue as Sagradas Escrituras. Procure um lugar que tenha compromisso com a Bíblia. A Bíblia está acima de dogmas, acima de pensamentos. Procure um lugar assim. Isso sim. Mas você não está saindo da igreja. Você está saindo de um grupo que você está percebendo que não está com as Sagradas Escrituras como parte do pensamento. Ou como fundamento do pensamento, melhor dizendo. Aí você tem que sair mesmo. Procura um lugar. E tem muitos por aí, viu? Bom. Lugar bom. Procura. Mas a responsabilidade é nossa, de mantermos a unidade. Então, como que nós podemos fazer para mantermos essa unidade? Antes de nós chegarmos no ambiente perguntando quais são os meus direitos, o que é que eu posso exigir aqui nesse lugar? Quais são os benefícios que eu tenho aqui nesse lugar? Que posição de honra eu mereço nesse lugar? Antes de nós perguntarmos isso, nós devemos fazer o que Paulo fez. Ele não pediu para ele queria ser feliz, mas ele pede a felicidade dele, não que os irmãos realizassem um desejo particular, mas que os irmãos buscassem o bem maior da própria comunidade. Então, o que será melhor para os meus irmãos? O que Deus quer de mim nessa função que eu estou desempenhando, no serviço a Deus? O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que está do meu lado aqui, que é um espinho na minha carne? O que eu posso fazer? É isso que Paulo está ensinando aqui. E em todos os momentos de dificuldade, então eu não vou sair do meio da comunidade por causa das minhas dificuldades. Eu vou olhar para aqueles que estão passando dificuldades maiores do que a minha e que estão no meio da comunidade. Esse deve ser o caminho. É esse o propósito da cura. Tem muita gente que está na igreja de Deus. Às vezes a gente acha que está difícil, o ambiente não está agradável, não está. Irmãos, olha para a igreja perseguida. Tem gente que está sofrendo tortura. E estão lá, firmes. Por que é que eles estão firmes? Porque eles realmente tiveram um encontro com o Senhor. Eles estão lutando pela unidade do corpo. Então, qual deve ser a motivação do nosso coração nos momentos de dificuldade? Olharmos uns para os outros. E como diz o próprio Paulo, escrevendo para o Timóteo, capítulo 6, verso 8, tendo sustento e como nos vestir, estejamos contentes. É difícil isso, não é? Sabe por que há esse descontentamento no nosso coração? A gente tem uma coisa e a gente acha que aquela coisa já não satisfaz mais. E a gente quer ter outra coisa melhor do que aquela. E quando você tem a coisa melhor do que aquela, vai chegar um tempo que você já não quer mais aquilo. Você já quer outra coisa. Sabe por quê? É porque a coisa principal do coração não é Cristo. Não é Cristo. Porque se Cristo for o principal, irmãos,
a gente está sempre contente, está sempre satisfeito. Por isso que Paulo estava sempre satisfeito com a situação dele. Ele está pedindo que a alegria fosse completada, não com coisas, mas com a unidade da igreja. Ele está sempre contente com Deus e com Cristo. Ellen, socorre ali, ó. O pai é atento, está vendo o filho, pregando, mas está vendo o filho. Tem que cuidar, é ser leal. E quando a gente olha para o texto aqui, irmãos, a gente percebe então que no Novo Testamento, a humilhação é o caminho da paz e é o caminho da unidade. E aqui a gente vai para a nossa conclusão. Olha o que Tiago vai dizer e o que Pedro vai dizer. Pode ler. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. É esse tipo de oração que a gente tem feito? É esse tipo? Não. Nós somos ensinados a fazer um outro tipo de oração. Porque nós somos ensinados que temos direito. E o direito que nós temos é esse. Por isso que Jeremias, escrevendo em Lamentações, se não me falha a memória, no capítulo 3, ele vai dizer assim: do que se queixa o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um de seus próprios pecados. Se tem alguma queixa para fazer? Nós temos muitas queixas. E elas são contra nós. E é através da humilhação que a gente consegue a exaltação. Que a gente consegue a paz, que a gente consegue realmente o caminho da unidade. Então, a unidade que Paulo está propondo aqui é um programa para cristão. É uma proposta para crente, só para crente. Só. Não crente de denominação, crente no Senhor, que nasceu de novo. Ele está escrevendo isso para uma igreja. E não significa que todos que estão na igreja são igreja. Que dentro dessa igreja visível, tem a igreja invisível. Essa é a que vai subir. É a invisível, tá? Eu gostaria que todos nós fôssemos. Por isso que cada um tem a sua convicção. Precisa ter. Porque Paulo disse que aquele que nasceu de novo, o Espírito testifica ao seu espírito de que ele é filho de Deus. Se não tem essa testificação, para de se queixar e de não se contentar, vai dobrar o joelho, ou melhor, não se contente, né? Dobre o seu joelho, não se contente, e vai clamar ao Senhor, se queixar a Ele dos seus pecados e pedir: Deus, eu quero essa certeza dentro de mim, e só o Senhor pode me dar isso. Eu duvido que se fizermos isso, Ele não colocará esse desejo no nosso coração. Como dizia Spurgeon, nenhum pecador no inferno poderá dizer em alta voz e bom som: Deus, eu te quis, mas o Senhor não me aceitou. Nenhum pecador. Então, irmãos e irmãs, se não tem esse sentimento, vai se queixar com Deus. Esse é um queixume que Deus está disposto a ouvir. Essa é uma oração que Deus está disposto a responder.
Busque a Ele. E esse programa da unidade só vai funcionar para quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo vai tentar em vários momentos, que é difícil, mas vai tentar em vários momentos não levar desaforo para casa. Ou melhor, levar desaforo para casa, se for para glorificar a Deus. Às vezes vão esculhambar com a gente, e você vai baixar a cabeça, se for para glorificar Cristo, e tem momentos que você vai ter que levantar a cabeça, mas tem momentos que é momento de baixar a cabeça, como Cristo. E é difícil isso para nós, por causa da nossa natureza, mas o texto está sempre falando para a gente se humilhar. Então, o que é que Paulo está pedindo para aquelas pessoas vivas? Ele não está pedindo para a gente morta espiritualmente, para a gente carnal, para que elas vivessem não de acordo com o mundo. Ele está pedindo para que elas orassem a Deus, para que elas lessem a Bíblia, para que elas procurassem manter comunhão com Deus e com o próximo. Já pensou? Um ímpio não consegue isso. Um ímpio jamais vai se humilhar. A característica maior e principal do ímpio é que ele é o centro. Ele não erra. O ímpio é assim. Então a gente tem que buscar essa vontade, que é a vontade de Deus. Certo, irmãos? Talvez você pode até achar uma idiotice tudo isso que eu estou falando. E é mesmo. Para quem não nasceu de novo, é mesmo. É uma idiotice. Mas para quem nasceu de novo, não é. Para quem nasceu de novo, sabe que o caminho da unidade é esse. E Cristo é o nosso exemplo. Ele deixou, lembrem-se sempre disso, as mansões celestiais. Ele nasceu como um bebê, necessitando de cuidados, como qualquer criança. Ele tendo tudo, num certo momento, sendo o dono de tudo. Sabe aquele carro que você tem? É dele. Sabe aquela casa que você tem? É dele. Sabe esse sol que nasce todos os dias? É dele. Quando a gente sai, que o céu está estrelado, a gente não contempla aquilo. Nossa, que coisa mais linda. É dele, ele que fez. E quando ele estava nessa terra, chegou um dado momento que uma pessoa chega para segui-lo, e ele diz: rapaz, você tem certeza que você quer me seguir? Vou te dar uma dica. As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus não se encaixava nesse evangelho de hoje. Nunca se encaixou nesse evangelho de hoje. Ele era pobre, tendo tudo. Como é que pode, né? Estão enganando as pessoas. Isso me dá uma tristeza. Sabe por que me dá tristeza? Porque é o que o coração caído mais quer. É o que o coração cego, morto no pecado, mais deseja. Ele deseja ser alguém. Ele deseja ter sucesso. Ele deseja ser rico. Ele deseja ser milionário. Ele deseja ser o homem mais próspero dessa terra. E aí, os servos de Satanás, os anticristos, os arrebanham. Então, irmãos, que o nosso coração sempre esteja nesse posicionamento, leais às Sagradas Escrituras e humildes como o nosso Senhor. Somente assim nós eliminaremos
todo tipo de contenda, todo tipo de vanglória. Eu não sou melhor do que o Paulo. O Paulo não é melhor do que o outro Paulo. Apesar de termos um coach aqui na igreja, apesar do Emerson usar o sapato vermelho ou verde, ele não é melhor do que o Paulo que usa tênis azul. As nossas diferenças, elas não podem nos separar. E elas não nos separarão. Elas não nos separarão se Cristo coordenar o nosso pensamento, o nosso jeito de viver. Vamos terminar cantando? Eu acho que esse cântico servirá como a nossa oração. Até que os irmãos cheguem, eu quero orar. Mesmo assim, vamos nos colocar em pé? Senhor, aqui nós estamos como pecadores, desajustados, desequilibrados, mas que pela graça, pelo Espírito do Senhor, nós podemos nos ajustar, sermos equilibrados e vivermos como irmãos, como família, nos humilhando uns aos outros, nos submetendo em serviço para a edificação uns dos outros. Coloque em nós o mesmo sentimento que houve no seu Filho Jesus e encha o nosso coração com a presença e vida de nosso Senhor, porque somente assim seremos satisfeitos e estaremos satisfeitos com o Cristo ressurreto. Em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor desperte aquele coração que ainda não tem a certeza de salvação. Leve-o nessa noite para casa e leve essa pessoa a dobrar os joelhos e a clamar insistentemente por essa testificação e por essa transformação, para que ela tenha a paz que excede todo entendimento, e que ela receba a maior de todas as riquezas que uma pessoa pode receber, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Após o louvor, você cumprimente as pessoas próximas a você e tenham todos uma excelente semana.